Glória a Deus. Como eu gosto dessa vozinha cantando. Fofinho, né? Uma vozinha doce. E é bom demais um louvor assim, que a gente fala que não faz sentido a nossa vida sem o Senhor, né? Não faz sentido mesmo, não. Ruinzão deve ser. O que a gente fazia antes, hein? Porque eu não nasci lá em berço cristão. O que eu fazia antes? Eu não sei. Era doida, né? Não vivia com Jesus. Viver com Jesus é bom demais. Ultimamente eu tenho acordado e tenho falado isso. É tão bom ser de Jesus. Como é que o pessoal vive longe dele? É tão bom ser de Jesus. Não é fácil o que a gente vive. O dia a dia não é fácil. Mas ter Jesus é bom demais. Talvez a tempestade está enorme. Talvez a gente está esperando uma resposta que não vem. Talvez uma cura que a gente vem clamando não acontece. Um sonho que parece cada vez mais distante. Talvez um desemprego que fugiu do que a gente tinha planejado. Mas ter Jesus é bom demais. É a certeza de que independente do que a gente está vivendo, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E se a gente está passando por algum vale, por alguma dor, por alguma dificuldade, o Senhor está com a gente. Se você não tem força, não tem problema, Ele tem tudo que você precisa. A força, o colo, o acolhimento, o abraço, as respostas, tudo que você precisa no teu momento, o Senhor tem. Não busque em outro lugar, não. Busque aqui no Senhor Jesus. A gente está vivendo um tempo de casa de fé. Quem abriu sua casa de fé aqui? Cadê? Cara, a gente tem aqui o Quinho e a Quinha. Casa de fé quase que deles da igreja toda. Fizeram a rede azul bombar. Lindos demais. Deus está usando muito a vida deles. Abram casa de fé, ainda dá tempo. Talvez falou contigo, Deus falou contigo agora, abre um caso de fé, ainda dá tempo. Mas, Nina, o que é um caso de fé? Caso de fé é um movimento evangelístico que a gente está fazendo na nossa igreja. A gente faz 2 vezes por ano esse período de caso de fé. São 4 semanas que a gente fica trabalhando e levando a fé para todas as famílias. A gente não está levando religião, gente. A gente está levando a fé. A gente está levando Jesus. Para onde? Para a casa das pessoas que precisam, que querem, nossos amigos, familiares, que talvez não estão aqui no culto, não vão para a célula, mas precisam de fé, e você sabe que é isso que eles precisam. Então o Senhor fala no nosso coração, a gente vai até a casa deles com 4 semanas, é super leve, super legal, aparece no vídeo, tem 3 pessoas, 4, né? Nosso pastor e mais 3 ali, gravando os vídeos e passando esses vídeos nas casas. É muito legal. É um tempo de muita transformação. E eu vejo, né, a gente vê aqui na nossa igreja, muitos testemunhos do caso de fé. Pessoas que tiveram a família restaurada, transformada, que começaram uma caminhada com Jesus a partir do caso de fé, que conheceram Jesus e viram que o povo cristão é um povo normal. Tem gente que acha que não, que é tudo doido. Somos doidos por Jesus, mas somos normais. E talvez tenha aquele preconceito que não quer saber de religião, não quer saber de... né? E fica afastando o povo. A gente não está falando de religião, a gente está falando do Senhor Jesus. Quantas histórias são transformadas a partir do caso de fé? Hoje mesmo eu ouvi o áudio de uma amiga, muito amada, falando que teve no caso de fé ontem. E ela comentou que foi restaurador para ela, que mudou a vida dela. Que a partir do caso de fé, realmente foi um fôlego de vida para ela. Esse é o caso de fé. Assim como as nossas células também. Ali a gente divide as lutas, ali a gente divide nossos pedidos de oração. Ali a gente divide até mesmo as nossas conquistas. Esse é o caso de fé. Mas, Nina, por que você está falando tanto de caso de fé? Nós estamos na campanha do caso de fé e hoje eu vim falar para você o que é verdadeiramente uma casa cheia de fé. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia aí. Em Lucas, no capítulo 5. O que seria, afinal, o que é verdadeiramente uma casa cheia de fé? Eu acho que eu tenho muita fé. Mas o que é isso? Lucas capítulo 5, a gente vai ler do verso 27 ao 32. Gente, eu trouxe a Bíblia de papel, mas eu esqueci o óculos. Pastor pergunta domingo, quem trouxe a espada? Está aqui. Cara, o óculos da Gisele funciona para mim. Mas não precisa não, eu botei aqui, botei no computador, eu vou ler do computador. Eu esqueci o óculos, minha gente. Chega um momento da vida que sem óculos não vai. Mas eu botei no computador.
Sempre tem um plano B. Vamos lá, Lucas 5, verso 27 ao 32. Vai projetar aqui, eu vou ler aqui também. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para chamar justos. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que privilégio ter a sua palavra. Que privilégio podermos ler algo que edifica tanto o nosso coração, a nossa vida. Eu peço em nome de Jesus, que aqui nesse lugar a tua palavra seja falada e ela cai no terreno fértil do nosso coração. Eu peço em nome de Jesus que todas as vendas dos nossos olhos sejam retiradas hoje e nós possamos livremente conhecer as tuas verdades e vivê-las integralmente na nossa vida, Pai. Fala aos nossos corações, nós pedimos ao Senhor toda a atenção que precisamos, toda a distração fica do lado de fora, nosso coração, nossa mente agora é focado no Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, assim nós oramos e nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava vivendo um momento de crescimento do seu ministério. A fama dele já estava correndo por tudo quanto é lugar. Ele já tinha curado doentes, já tinha expulsado demônios, já tinha ensinado com autoridade, já tinha recrutado seus primeiros discípulos. Mas com tudo isso vem também a perseguição religiosa. Também tinha aumentado porque ele estava ganhando mais notoriedade. E a oposição religiosa estava vindo. Israel estava vivendo sob o domínio de Roma. O povo estava cansado, sobrecarregado, muitos impostos. Eles estavam realmente esperando para que o Messias viesse e resolvesse tudo. O povo queria o Messias libertador. Os escribas e fariseus tinham transformado a lei em algo muito rígido. A lei separava as pessoas. Os dito puros eram de um lado, aceitados de um jeito. Os dito impuros, indígenas, pecadores eram escorraçados, separados e mantidos longe. Nesse momento, Levi, também chamado de Mateus, Levi é Mateus, ele era um publicano. Ele estava sentado na coletoria, que era um lugar onde se cobravam os impostos, né? Muitas vezes, naquele lugar, impostos eram cobrados de forma abusiva para que eles pudessem enriquecer, né? O próprio cobrador de impostos botava uma taxa extra, repassava um valor para o Império Romano e outra parte guardava para eles que pudessem enriquecer. Levi estava ali sentado na coletoria cobrando os impostos quando Jesus passa. Olha para ele e fala assim, vem, me segue. Levi jogou tudo para o alto, Mateus jogou tudo para o alto, não pensou duas vezes. Correu atrás de Jesus. Mais tarde Levi ofereceu um banquete, um banquetaço, como eu gosto de falar. Um banquetaço para Jesus na casa dele. Como uma honra mesmo. Muitos cobradores de impostos e outros convidados também estavam ali, vendo de fato aquele movimento diferente, se aproximaram, mas os mestres da lei estavam se queixando para os discípulos. Por que vocês estão sentando com pecadores? Por que vocês estão comendo com essas pessoas, com publicanos? Eles são traidores, mas Jesus os defende dizendo que ele não veio para os sadios. Jesus veio para os doentes. Que história forte. Quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei como que várias vezes a gente fica tentando defender o evangelho para aqueles que nos acusam. Não sei vocês, mas assim, eu convivo em muitos ambientes de não crentes, né? Minha família ainda não é toda convertida, em nome de Jesus eles habitarão no céu comigo, mas ainda não são convertidos. E por muitas vezes as pedras são tacadas. E eu fico tentando defender Jesus. Eu fico tentando defender o evangelho que eu conheço. Jesus aqui nos ensinou que ele mesmo se levanta para defender os acusadores. Alguém viu Mateus falando alguma coisa? Não, peraí. Não. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade. Jesus falou com ele, ele se levantou, seguiu Jesus, fez um banquete, chamou Jesus para a casa dele, recebeu pessoas, publicanos, cobradores de impostos, estava todo mundo ali, outras pessoas, convidados dele. E os fariseus e escribas estavam se queixando e falando assim, por que você está com essas pessoas aí? Mateus estava nem aí.
Levi estava preocupado o quê? Com banquetaço, com a presença do Senhor, em honrar o Senhor ali naquele lugar. O próprio Senhor o defendeu. Ei, para de falar. Eu não vim para os sadios. Eu vim para os doentes. Eu vim para que haja arrependimento. Eu vim para que, de fato, quem está no erro possa se arrepender e caminhar comigo até a eternidade. Isso me lembra que eu tenho um pai, um advogado fiel. Eu só preciso segui-lo. Eu só preciso honrar a presença dele. Ele vai me defender. Amém? Descansa, o Senhor defende a fé que você tem. Seja um evangelho de verdade, seja apaixonado por Jesus, honra a presença dele, vive como um crente de verdade, deixa que o Senhor defende a tua fé, deixa que o Senhor te defende dos acusadores. Hoje nós vamos descobrir juntos aqui o que verdadeiramente é uma casa cheia de fé. Em primeiro lugar, uma casa cheia de fé é um lugar que acredita que Jesus pode mudar tudo. Lá nos versos 27 e 28. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Levi estava no lugar de sempre. Aonde Levi era encontrado? Na coletoria. Aonde ele era visto o tempo inteiro? Cobrando impostos, indo atrás das pessoas. Mas aquele lugar falava muito além de um simples lugar de receber recursos. Aquele lugar falava de alguém que era rejeitado. Mateus era rejeitado, porque ele trabalhava para o povo, né? Trabalhava para o Império Romano. Ele era reconhecido como traidor do próprio povo. Ele não só era rejeitado, como muitas vezes ele era entendido como alguém que tinha que ser escorraçado, deixado de lado, porque ele estava traindo o próprio povo. Eles eram vistos como corruptos, impuros, traidores. Jesus olhou para aquele que ninguém queria olhar, para aquele que ninguém queria perto. Ele era ladrão na cabeça de muitos, assim como os publicanos eram entendidos. Alguém que carregava rótulos, alguém que carregava rótulos pesados. Alguém que talvez parecia indigno da presença de Jesus. E muitas vezes isso acontece no nosso meio. Muitas vezes a gente conhece pessoas que você fala assim: não é possível. Jesus não alcança aquela pessoa não, poxa. Aquele alcoólatra que você fala, já tentou tantas e tantas vezes. Aquela pessoa que luta contra um vício, promete, se compromete e tenta, mas toda hora cai de novo. Talvez pessoas que você conhece que você mesmo já desistiu. Aquele ali não tem mais jeito não. Não adianta. Ele até é uma boa pessoa, mas quando bebe, mas se a gente tocar nesse assunto, mas quando é dinheiro, o assunto muda tudo. Né? Muda até o amor. Tem gente que fala isso, já ouvi essa frase. Quer descobrir se a pessoa te ama ou não ama, tira o dinheiro. Corta o dinheiro e vê o que acontece. Naquele dia, Jesus estava olhando para Levi, e ele não estava olhando para quem Levi era. Ele estava olhando para quem Levi podia ser. Talvez uma pessoa viciada tantas e tantas vezes, eu conheço até uma história dessas. Uma pessoa que tinha um vício de alcoolismo, e ele uma vez entrou na igreja para acompanhar uma pessoa. Ele nem queria ir para a igreja. Ele foi para acompanhar uma pessoa. Chegou ali e teve um real encontro com Jesus. A partir dali, quando ele saiu da igreja, a vida dele começou a transformação. Ele não saiu dali completamente sem vontade de beber nunca mais. Claro que não. Ele saiu dali com uma decisão. Ele saiu dali falando assim: a partir de agora eu não quero mais. E ele se tornou líder de célula. Frequentou uma célula, se tornou um líder de célula, é um supervisor. E a gente tem muitas histórias assim no nosso meio. A gente tem histórias de pessoas que decidiram mudar, não sabiam nem por onde começar, mas decidiram parar tudo e mudar. Assim também foi a vida de Levi. Ele nem sabia o que ia ficar para trás, só que ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus e falar: pô, agora eu quero parar tudo. Jesus falou: segue, me segue. E Levi falou: bora. Quem tem amigo assim? Você fala: bora, bora. Não precisa nem falar 2 vezes, já está borando junto. Né? Levi falou isso. Levi falou assim: bora, quero agora.
eu quero, o Senhor me olhou. O Senhor me olhou. E deixa eu te falar uma coisa. Essa história que eu contei da pessoa que tinha o vício do álcool é muito forte, sabe por quê? Porque seria muito comum a gente tirar essa pessoa e não dar crédito para ela. Seria muito comum a gente olhar para ela sempre como um ex-viciado, sempre como um ex, e não dar o crédito para ela. Mas o fato é que a partir do momento que ela toma a decisão de caminhar com Jesus e que pode mudar tudo, a partir daquele momento ela tem autoridade para ajudar os outros a vencer. A partir daquele momento, quando alguém fala de alcoolismo perto dela, ela fala assim, eu sei como tu sai dessa. Calma. Ah, mas eu estou sofrendo muito, eu estou quase caindo. Calma, eu vou te ajudar, porque eu também já quase caí. E eu venci, você pode vencer? Isso acontece na casa de fé beça, na nossa célula beça. A gente senta para conversar e conta uma coisa que eu estou vivendo, teu irmão do lado fala assim, ei, já vivi isso, calma, eu vou te ajudar a passar. Será que as nossas dores têm promovido fé de quem está caminhando do nosso lado? Será que as dores que nós temos vivido, as mazelas que já aconteceram, quando eu decidi caminhar com Jesus, houve um rompimento e a partir dali ela ajuda os outros a caminharem? Ajuda os outros a serem restaurados? Eu fui curada para quê? Para curar os outros, não para ficar olhando para o que passou. Eu fui curada para curar os outros. Eu fui transformada para transformar os outros, para apontar o caminho de Jesus numa transformação. Mateus era esse cara, Mateus era o cara que não queria mais olhar para trás. Como ia ser, ele não sabia. Mas ele entendia que a partir do momento que Jesus chegou, tudo podia mudar. O lugar onde todo mundo estava olhando e vendo um fracasso, Jesus estava vendo um destino novo. O lugar onde a gente estava vendo, olhava para Mateus, olhava para Levi, os escribas estavam olhando e falando do passado. Jesus estava falando, vai ser um evangelista, seus bobinhos. Vai escrever um dos evangelhos. Jesus não estava olhando para o que Levi tinha feito até aqui. Jesus estava olhando para frente, falando assim, vem comigo, me segue, eu posso mudar a tua história. Então uma casa verdadeiramente cheia de fé, é uma casa onde eu acredito que se Jesus chegou, Ele pode mudar tudo. Nossa igreja, as nossas casas, as nossas vidas precisam ser marcadas por essa verdade. Jesus muda tudo. Pode mudar tudo. Precisamos ser pessoas cheias de fé. Gerar um ambiente que acredita. Não é bonito quando você vê uma pessoa que acredita muito em Jesus? Você fala assim, caramba, eu queria ter essa fé. Não é bonito quando você vê uma pessoa que fala cheia de emoção com Jesus, que fala assim, não, meu irmão, vamos passar, vai acabar, vamos junto. Talvez não vê nem a luz no fim do túnel, mas sabe que Jesus está ali. Não é bonito? Uma casa cheia de fé não é feita por pessoas que acreditam que as circunstâncias estão mudando. Não, Jesus está ali, as circunstâncias vão mudar. Jesus está ali, quem antes não era convertido pode converter. Jesus está ali, quem antes roubava pode parar de roubar. Assim como Levi falou, a partir de agora eu sigo Jesus, larguei tudo para trás e vou adiante seguindo Jesus, tudo mudou. Talvez existem áreas na sua vida hoje que parecem não ter solução. Talvez hoje, quando você olha para trás, né? Até agora mesmo, para trás pode ser minutos atrás. Teu casamento não tem saída. Talvez quando você olhar minutos atrás, você não vai conquistar esse sonho, você não vai conseguir grana para pagar aquela dívida imensa, você não vai conseguir sair do buraco que você se enfiou, você não vai conseguir sair de um relacionamento abusivo. Talvez quando você olha para trás, e o para trás não é muito distante, você não vai conseguir perdoar. Mas a gente precisa viver a realidade de Jesus, e a realidade de Jesus é, eu vou entrar na bagunça mesmo, mas eu não vou te deixar lá. Eu vou entrar nessa bagunça que você vive, mas eu não vou te deixar lá. A realidade de Jesus não é ter medo da bagunça que a gente vive hoje, não. A realidade de Jesus é assim, ó, eu tenho um lugar para te levar e não vai ter mais bagunça. A partir de agora, eu quero mudar a tua história. Mateus disse sim. Mateus largou tudo e foi atrás de Jesus. Acredita, meu irmão. Acredita, seu marido vai se converter, tua esposa vai se converter. Acredita, a cura vai chegar. A cura não depende de diagnóstico nem de medicação. A cura vai chegar. Acredita. Acredita, a restauração do teu casamento vai acontecer. O teu ambiente profissional vai mudar. Acredita. Acredita. O Senhor não te chamou para caminhar
vendo coisas e aí a partir disso andando. O Senhor te chamou para caminhar de fé em fé. Vai sem ver, isso é fé. Se você precisar ver para andar, é fato. Para que, Jesus? São as forças do seu braço. São que teus olhos estão te direcionando. Vai sem ver. Acredita. Faz como Paulo falou lá em Coríntios, 2 Coríntios, crie, por isso falei. Ele não falou e por isso creu. Ele creu e por isso falou. Ele primeiro acreditou. Acredita. O Senhor pode mudar a tua história. Uma casa cheia de fé é aquela casa que continua acreditando que Jesus ainda vai transformar os filhos, o casamento, as emoções, as histórias. Uma casa cheia de fé é uma casa que verdadeiramente acredita que Jesus pode mudar tudo. Segundo lugar, uma casa cheia de fé é um lugar que valoriza a presença de Jesus. Verso 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com elas. Levi ofereceu um banquete. Ele não pensou duas vezes. Jesus está aqui. Vem cá. Eu vou te oferecer o meu melhor. É assim quando a gente recebe pessoas na nossa casa, não é assim? Talvez você está apertado de grana, mas você vai receber uma pessoa, você vai até comprar um pãozinho francês fresco. Você tomou café com um pãozinho que está dormido. Mas você vai receber a pessoa, você compra um pãozinho fresco, você compra uma mortadelinha. Não é assim? Quando a gente vai receber a pessoa, a gente quer sempre receber com o melhor. Levi fez isso, fez um banquetaço, ele não podia perder aquela oportunidade. Ele queria viver com Jesus, ele não queria nem pensar que ontem, minutos antes de manhã, porque a palavra de Deus fala que mais tarde Jesus foi à casa dele. Então um pouquinho antes ele era o traidor, ele não queria nem mais pensar nisso. Agora eu sou seguidor. Eu não sou mais o traidor, agora eu sou seguidor. Eu não traio mais o povo, agora eu sou de Jesus, eu larguei tudo. Eu sou de Jesus. Ele queria aproveitar a presença de Jesus e valorizar aquilo como sendo a melhor coisa que ele tinha na vida naquele momento. Quem antes usava a mesa para lucrar, quem antes usava a mesa para ganhar algo em cima dos outros, agora usava a mesa para honrar Jesus. E não só honrar Jesus, mas também apresentar Jesus aos seus amigos, porque a palavra diz que era grande o número de publicanos, pessoas que também estavam no erro antes. Agora a sua vida, depois que você encontrou Jesus, ela não só abençoa você, não muda só a sua caminhada, mas abençoa também quem está do seu lado. Abençoa também seus amigos. Jesus é para essas pessoas também. Chama eles para a sua mesa. Fala sobre o que Jesus tem feito na sua vida. Fala o que Jesus mudou na sua vida. Mateus não queria guardar isso para ele. Vou fazer um banquete e vou trazer todos eles. Vou trazer meus amigos, vou trazer quem caminha comigo. O que Deus está fazendo na minha vida, o que Jesus está fazendo na minha vida, vai fazer na vida dos meus amigos também. Eu vou apresentar. Maria, tem uma história na Bíblia que fala de Maria e Marta, né? As duas irmãs. Maria entendeu que era importante a presença de Jesus. Quando ele chegou, ela só quis adorá-lo. Marta não entendeu nada, ficou só arrumando as coisas e reclamando de quem estava adorando. Maria entendeu que muito mais importante do que um ambiente organizado, arrumado, bonito, era a presença de Jesus. A casa podia até estar simples, mas Jesus estava lá. Não é sobre ambientes luxuosos, não é sobre uma aparência bonita, não é sobre um sofá novo, não é sobre uma casa arrumadinha, bonitinha, sobre uma parede pintada, é sobre a presença de Jesus. Queira viver a presença de Jesus e não uma casa bonita. É bom ter casa bonita? É? Vamos caprichar na nossa casa? Vamos cuidar com zelo? Mas valoriza a presença de Jesus. O que nós temos feito quando buscamos a Deus? Como tem sido? É uma pergunta. Reflete aí no seu lugar. Como tem sido a sua busca a Deus? Quando você se encontra com Deus, no seu tempo secreto com Ele, tem de fato sido um momento que você valoriza aquela presença? Ou Deus foi ali para ser um servo teu? Só ouvir. Você falar, e ai dele se não fizer o que eu peço. Como tem sido? Você tem valorizado a presença de Jesus? Você tem valorizado o relacionamento com Jesus? Lá Mateus 6,6 diz que a gente precisa separar um lugar, fechar a porta. A gente precisa se retirar para se encontrar com Ele, dedicar tempo. Todo dia se encontrar com Jesus no ônibus? No trajeto para casa? Naquela correria? Você seria feliz num relacionamento assim?
Você seria feliz se você recebesse da pessoa que você diz que ama só o tempo durante o trajeto para o trabalho? Isso, se minha mente não pensar em outra coisa ou o WhatsApp não tocar. Isso, se eu não quiser só botar uma musiquinha para ouvir e dizer que estou com Jesus, porque eu estou ouvindo uma musiquinha. Que tempo nós temos dado para Deus? Que prioridade nós temos dado para a sua presença? Que valor nós temos dado para a sua presença? Sabe por que as coisas não mudam? Porque a gente não valoriza a presença. Sabe por que as coisas não mudam? Você ora muito tempo pela mesma coisa, mas não muda. Por quê? Porque você tem só falado, você não valoriza a presença do Mestre. Já falou, Deus já sabe. Valoriza a presença dele, monta um banquete. Separa teu melhor tempo do dia para estar na presença do Senhor. Separa tua melhor roupa. Às vezes, segunda-feira é o dia da nossa folga aqui na igreja, né? Folga pastoral, segunda-feira eu estou em casa. Aí eu tenho aquele tempo com Deus super liberado. Às vezes eu fecho a porta do meu quarto, boto uma música, eu até danço com Jesus. Depois eu falo, cara, a gente é muito louco, né? Se alguém vê um negócio desse, vai falar assim, a gente é muito louco. Mas eu até danço com Jesus. Danço, giro. Valoriza seu tempo com Jesus, é bom demais. Você sai dali de outro jeito. Mas o que cotidianamente a gente faz, busca Jesus para entregar uma lista de pedidos. Obrigada, me abençoa, em nome de Jesus, tchau, fui. Aí você está vivendo uma turbulência na sua casa, você gasta 1 hora no telefone com seu amigo falando mal de alguém. 1 hora com sua amiga falando do seu marido. Jesus está te esperando você falar com ele. E ele quer mudar teu marido, hein? Jesus está te esperando. Aí com Jesus você fala super rapidinho. Gastou 1 hora com tua amiga falando mal do teu marido. Falando mal da tua esposa. Gastou 1 hora jogando um videogame. Ah, mas eu preciso desse tempo. Trabalhei demais, estou cansado. Preciso desse tempo. Tem descanso na presença do Senhor. Tem equilíbrio da mente. Tem conexão de pensamentos. Sabe aquele cansaço no teu trabalho? Conversa com o Senhor, Ele sabe alinhar tudinho. Ele sabe tudinho. Ele sabe o que você vai ver no dia seguinte. Ele consegue te orientar para o dia seguinte. Busca o Senhor. Nós temos valorizado a presença de Jesus. Hoje em dia nossas casas são cheias de distrações. É televisão de um lado, é telefone tocando do outro. Então é uma coisa que eu não faço desde que eu me entendo como gente. Já tem tempo que eu me entendo como gente. Desde que eu me entendo como gente, meu telefone não toca fazendo barulho, ele só vibra. Porque ele toca tanto que se ele ficar... eu vou pirar. Então ele só fica vibrando. Mas se eu quero me conectar com o Senhor, ele tem que ficar na sala. Longe, dentro do meu armário. Às vezes eu boto ele no armário. Porque até o som dele vibrando eu ouço. Tem muita distração nos dias de hoje. A gente não quer se conectar, mas a gente está conectado. A gente quer tirar férias, mas não solta o celular. A gente quer tirar férias, mas está muito mais preocupado com o post do que com curtir a presença de quem está ali. Faz parte do que a gente está vivendo. Faz parte da nossa vida. Mas isso não pode nos distrair da beleza da presença do Senhor. Isso não pode nos distrair do como é bom e descansador viver na presença do Senhor. A gente não pode nos distrair de valorizar que Jesus está lá, Ele está no seu quarto, Ele está te esperando, Ele está contigo onde você estiver, Ele quer te ouvir, Ele quer viver com você, Ele quer te abraçar. O Mateus Levi, ele entendeu isso, falou assim, Jesus vai na minha casa, eu preciso preparar um banquete, a presença dele é boa demais. Eu vou dar o meu melhor para que Ele esteja ali. Quando a gente valoriza a presença de alguém, a gente dá o nosso melhor. Quando você quer conquistar uma pessoa, você dá o teu melhor. E eu não estou falando de valor. Estou falando de atenção, de cuidado. Você quer talvez arrumar uma namorada, a primeira coisa que você faz é se arrumar todo, passar um perfume. Quando vai se encontrar, dá até aquele friozinho na barriga. Você se prepara. Cadê o friozinho na barriga quando a gente vai encontrar Jesus? Quanto tempo você não sente um friozinho na barriga quando vai encontrar Jesus? E essa vida de adoração, essa vida de entrega, de valorização com Jesus muda tudo. Sabe por quê? Quando você faz o seu tempo com Ele direitinho, pode estourar tudo ao teu redor, mas nada tira a tua paz.
Não sei se você já teve experiência assim. Mas pode se levantar a tempestade, fazer uma coisa difícil acontecer. Você fala, diabo, tu achou que ia me pegar? Tô ligada? Pode partir para lá, que eu tô assim com o cara. Mas aí, se você não tirou seu tempo com Jesus de manhã, se você não parou tudo e deu seu melhor para Ele, não ouviu a voz dEle, quando acontece qualquer coisa, você entra naquela. Você cai na armadilha. Você que parou de xingar, volta a xingar. Você que estava começando a acreditar que as coisas iam mudar, já fala, tá vendo? Não vai mudar nunca mais não. Olha aí, ó, não muda mesmo não. Sabe o que faltou? Tempo com Jesus. As coisas vão mudar sim, faltou tempo com Jesus. Quando a gente se dedica no nosso devocional de manhã, quando a gente para tudo e vai de fato buscar o Senhor, o nosso dia é diferente. Não estou falando que não vai ter dificuldade, mas você encara a dificuldade diferente. Em terceiro lugar, uma casa cheia de fé é um lugar onde não são pessoas perfeitas que habitam, mas é um lugar que habita o arrependimento. Lá nos versos 31 e 32 fala, Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Enquanto os escribas estavam ali julgando publicanos e pecadores, olhando apenas o passado deles, Jesus estava falando assim, ó, para tudo. Eu vim por causa deles mesmo. Eu estou olhando para o futuro deles. Eu vim por causa deles mesmo. Para. Eu não estou catando justos. Enquanto uma religião apontava para um pecado, um Jesus apontava para um destino. Enquanto uma religião apontava para um pecado, o Jesus estava apontando para uma transformação. Enquanto a religião estava separando pessoas, dizendo que um é puro, outro é impuro, Jesus estava falando assim, te amo demais, vem comigo. Te amo demais, você tem valor demais para mim. Vem comigo. Eu não quero que você viva mais isso não. Jesus não se aproximou de Levi porque ele estava com a vida boa. Jesus não se aproximou de Levi porque ele estava aprovando a conduta de Levi, não. Jesus se aproximou de Levi porque ele viu quem Levi podia ser depois desse encontro. É como um escultor que pega uma pedra bruta. A gente olha como uma rocha, mas o escultor está vendo o quê? Algo que vai ficar lindo. Eu tenho uma amiga, essa história é muito legal. Quem sabe o que é gemóloga? Sabe o que é gemóloga? Eu tenho uma amiga que é gemóloga. Gemóloga, sabe o que é? Estuda as pedras. Gente, quando eu descobri que ela era gemóloga, eu me achei até melhor. Contei para todo mundo. Tudo bem, eu tenho uma amiga que é gemóloga, você sabia? Eu me achei. Até porque eu não sabia nem o que era. Fui descobrir, então ganhei um nome novo. Minha amiga é gemóloga. Gemóloga é aquela pessoa que estuda as pedras preciosas. Ela analisa, ela vê a pureza, vê a beleza, vê a profundidade, vê se o valor daquela pedra, ela valoriza aquela pedra, ela valora aquela pedra. Valora? Valora. Ela dá valor, desconto custa. Para aquela pedra. Ela enxerga o que a gente não enxerga. Ela trabalhava numa grande joalheria no Rio de Janeiro, uma grande joalheria. Ela ficava numa sala lindésima, ninguém podia atrapalhar ela. Eu já fui lá visitar. Para entrar tinha umas 5 portas blindadas e um monte de homem parrudo na porta. Não era qualquer um que entrava, tinha que deixar as bolsas do lado de fora. Eu falei, moça, eu não quero pedra não, sei nem para que serve. Ah, tá bom, vou entrar. A sala dela era linda. Ela pegava um trequinho assim, olhava e virava com pinça. Eu falei, pô, tem ali na loja. Ela consegue ver valor numa pedra preciosa, bem pequenininha, nem tinha sido lapidada ainda, nem tinha sido, ao invés de arredondada, cuidada para entrar naquele anel, para entrar naquela joia. Ela comparava se aquela pedra estava coerente com o valor da joia que seria produzida. Ela estava vendo o que ninguém vê. Jesus é assim com a gente. Jesus está vendo o que ninguém vê. Jesus está vendo o nosso valor lá dentro. Jesus não está vendo o que está por fora, aquela capa. Jesus não está vendo aquilo que você se transformou, aquilo que você se tornou a partir das suas dores. Não, Jesus não está vendo isso. Ele está enxergando lá dentro. Ele está enxergando quem você pode ser a partir dele. Ele está enxergando quem você pode ser a partir de tudo que ele arrumar na tua casa bagunçada. Ele está enxergando como que pode ser o teu casamento depois que ele entrar e mudar tudo. Ele está enxergando como é que pode ser teus filhos
Depois que ele entrar e mudar tudo, se apresentar para eles e teu filho começar a ser apaixonado por ele e não negociar mais a presença dele. Jesus está olhando você, eu e você, como uma pedra preciosa demais, que talvez ao olhar dos outros é tudo igual. Se misturar, ninguém consegue separar. Mas quando Jesus olha para você, ele fala, tem muito valor aqui. As pessoas estão sempre olhando o exterior, julgando, tirando suas verdades, mas Jesus está olhando o potencial e está apontando para o destino que Ele quer dar para a sua vida, para a mudança que Ele quer fazer na sua vida. Talvez hoje sua vida esteja muito bagunçada. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez hoje sua mente esteja bagunçada, talvez hoje seu trabalho esteja bagunçado, sua família esteja bagunçada, seus filhos estão vivendo coisas bagunçadas, seus sonhos, talvez você não sabe nem mais o que é sonho. Talvez você está à beira de voltar para algo que você queria ter abandonado. Talvez você está à beira de cair de novo naquele pecado que você tenta abandonar há tanto tempo. Mas Jesus não desistiu de fazer uma nova história, apesar de você estar à beira disso. Jesus não desistiu de transformar seu casamento, não desistiu de encontrar com seus filhos, não desistiu de mudar o seu caráter. Jesus não desistiu de mudar a sua história, a sua vida. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de curar teu emocional. Jesus não desistiu de fazer um grande testemunho nessa dor que você está passando. Talvez o que Jesus quer fazer com você é mudar a rota mesmo. E você está presa naquela rota. Se não passasse por esse deserto, por essa dor, você não largaria. Talvez foi preciso você ir para o deserto para de fato mudar a rota da tua vida. Confia. Jesus sabia quem Levi era. E ele não era um publicano. Ele era discípulo. Jesus não está olhando para você para ver o seu pecado. Ele está olhando para ver quem você vai se transformar a partir da chegada dele. Jesus não está olhando para a sua família para ver quantos pecados tem ali. Ele está olhando para ver como que a sua família vai ser saudável e vai impactar tantas outras famílias lá fora. Jesus não está olhando para o seu casamento para te acusar e falar que até hoje você não cuidou da sua esposa, que você não foi uma boa esposa para o seu marido. Jesus não está te olhando para isso. Está te olhando para falar assim, a partir de agora vocês serão um casal lindo. E muitos casais acreditarão que existe família saudável sim, feliz sim, porque eu encontrei vocês e vocês mudaram. Jesus não está olhando para você para olhar o que os outros te definiram. Ele não se importa com a opinião dos outros. Os escribas estavam vendo um traidor, Jesus estava vendo um discípulo. Os homens estavam vendo um cobrador de impostos, Jesus estava vendo um evangelista. E eu não estou te falando que a vida que você carregou até agora foi uma vida boa. Eu não estou te falando que o pecado que você carregou até hoje está tudo bem, que o pecado não importa. Não, o pecado tem que ser tratado como pecado. Está errado, está errado. Muda agora. A gente não passa a mão em pecado não. A gente ama o pecador, mas a gente abomina o pecado. Se é pecado, a gente vai conversar. Está errado, eu vou te ajudar a sair do pecado. Vou te mostrar qual é o caminho. Vou te mostrar como você pode acertar. A gente vai ajudar. Mas pecado é pecado. Tem que caminhar certo com Jesus. Mateus largou tudo, Levi largou tudo e seguiu Jesus. Larga tudo e segue Jesus. Tua vida vai mudar. A palavra fala que ele não veio para os sadios, mas veio para os doentes. Ele veio para quem quer o arrependimento. Uma casa cheia de fé é uma casa que não é feita por pessoas perfeitas. Eu e você, por mais que a gente busque muito, não seremos perfeitos. Não seremos, e glória a Deus por isso. Eu e você não seremos perfeitos. Mas nós precisamos ser os arrependidos do que fazemos errado e olhar para Jesus para começar de novo. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei qual é a bagunça do seu coração. Eu não sei, Jesus entrando na sua casa agora, se você de fato já está olhando para Ele, preparando um banquete para apresentar, ou se você ainda está vivendo aquelas coisas do passado. Mas eu sei que se Deus te trouxe para cá hoje, é para você mudar de vida. Assim como Jesus foi na coletoria onde Levi estava, Jesus não esperou Levi ir na direção dele. Jesus foi onde ele estava.
Onde ele era encontrado. Jesus foi ali, na vida errada que ele levava. Jesus foi do jeito que Levi estava, Jesus foi na direção dele. E hoje Jesus vai na tua direção, do jeito que você está. Hoje Jesus vai na sua direção, na bagunça que você está, no erro que você está, com o passado que você tem, com o pecado que você tem, com o caráter que você tem. Jesus vai na sua direção hoje assim. Mas ele quer mudar a tua história. Hoje Jesus quer falar para você assim, ó, larga tudo. Nada disso tem valor para você. Me segue. Eu tenho um futuro lindo para você. E eu não estou falando aqui, talvez você esteja falando assim, Nina, mas eu já sigo Jesus, eu já caminho com Ele, amo Jesus demais, estou aqui, estou servindo na igreja, estou aqui o tempo inteiro, sou um líder de célula, abri um casa de fé. Virou santo? Virou santo então? Tem nada para abandonar? Não tem nada tentando a sua cabeça? Não tem nada? Você abriu o WhatsApp, está tudo certo. As curtidas do Instagram estão santas. As páginas que seguem estão santas. Os vídeos que tem visto estão santos. Tem edificado a tua casa. As bebidas que tem bebido estão santas. Tem nada? Eu queria te convidar a ficar de pé agora. E eu queria que agora fosse um tempo nosso de reflexão. Quebra essa casca que está aí atrás de você. Estou com a minha fisioterapeuta aqui, ó, esticando coluna. Vai, quebra essa casca que está aí atrás de você. É hora de quebrar essa casca. E parar de achar que está tudo certo. Tem coisa para entregar para o Senhor. Jesus hoje está passando aqui na casa de Levis. Nas nossas casas. Jesus hoje está pegando a gente aonde nós estamos, com o nosso passado, com a nossa verdade, com as nossas dores, com as nossas mazelas, com os nossos pecados. Ele está falando assim, ó, larga tudo, me segue. Larga aquela amizade que não é mais para você ter, me segue. Larga aquele palavrão que você fala todo dia, me segue. Larga aquela boca maldita que muito mais amaldiçoa do que edifica e me segue. Larga aquela falta de fé de que as coisas na sua casa não vão mudar e me segue porque eu quero mudar. Larga aquela religião que você ficava brincando e me segue. Larga as suas crenças em coisas que não tem nada para te oferecer e me segue. Jesus está falando para você assim, ó, larga e me segue. Abandona o pecado que te afasta de mim e me segue. Abandona aquilo que você tem sido julgado até hoje e me segue. Eu não quero mais te julgar, eu quero te acolher. Mas abandona. O que Jesus está falando no seu coração agora? Fecha os seus olhos, pergunta para Ele. Faz uma pergunta para Jesus. Jesus, o que eu preciso te entregar agora? Para que a minha vida seja uma vida cheia de fé. Fecha os seus olhos, faz essa pergunta para Ele. Jesus está aqui. E Ele quer te livrar, Ele quer te tirar de onde você estava. Ele quer ter um real encontro com você, Ele quer mudar a tua história. Pergunta para Ele, Senhor, o que eu tenho que te entregar agora? Ele está te respondendo no teu coração. Talvez Jesus está te respondendo assim, ó, você tem que me entregar a tua vida, que até agora você não me conhece. Talvez Jesus está te falando assim, ó, você acha que já tinha me entregue seu coração, mas você não me entregou. Talvez Jesus está falando para você assim, ó, você tem vivido automaticamente caminhando como crente, mas você não tem a minha presença, você não valoriza a minha presença. O que Jesus está falando no seu coração agora? Pergunta para Ele, Jesus, o que eu tenho que te entregar? E eu vou fazer uma oração aqui. Eu quero que você fale com Jesus e entregue verdadeiramente tudo aquilo que Ele está falando no seu coração. Senhor Jesus, primeiro hoje nós queremos te entregar todo o nosso coração, do jeito que estamos. Nós estamos nos entregando ao Senhor do jeito que estamos, sem olhar para trás. Assim como Levi fez, nós queremos te seguir a partir de agora. Não queremos mais olhar o nosso passado, os nossos rótulos, os nossos feitos. Nós queremos olhar a partir de agora. Vem, entra na nossa casa, nós temos um banquete para o Senhor. Vem, Senhor Jesus, toma a nossa vida para o Senhor. Nós temos um banquete para te receber. Nós amamos a tua presença e queremos caminhar com o Senhor. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus
Que a partir de hoje eu caminhe como discípulo. Que a partir de hoje eu faça novas escolhas. Que a partir de hoje eu saiba que para eu viver uma casa cheia de fé, eu preciso mudar. Eu preciso ter tempo contigo. Eu preciso entender que o Senhor muda tudo. O Senhor pode mudar tudo, mas depende que eu vá na tua direção de fato. Eu te siga. Ó Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados até aqui. Perdoa tudo. E nos ajuda a caminhar a partir de agora com o Senhor. Assim nós oramos, Pai, entregando a nossa vida, o nosso coração e tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.